Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Efésios 6, verso 10 e verso 11. Certa feita, o profeta Eliseu estava em uma cidade e pela manhã o seu servo se levantou, abriu a janela, penso eu que foi para a sacada do seu dormitório, e quando ele olha a cidade onde ele estava, ali naquelas ruas, naquele lugar, estava todo tomado por um exército, um grande exército, um exército que veio para prender Eliseu, um grande exército para prender o profeta de Deus. E aquele jovem assessor do profeta volta ao profeta correndo e diz: profeta, olha que grande exército, o que faremos, meu senhor? E o profeta Eliseu chama ele, puxa ele para o seu lado, entra no quarto, ora com aquele profeta, ora com aquele assessor, com aquele servo, pede que Deus abra os olhos daquele assessor do profeta. E aí, quando o profeta acabou de orar com ele, disse: vai lá, olha novamente pela janela. E aquele assessor do profeta Eliseu foi, olhou, e agora a cortina, o véu que impedia a visão daquele jovem foi aberto. E o servo olhou, e as muralhas, aquele local, aquela praça, estava coberta de soldados. Não de apenas um exército, mas agora era 2 exércitos. 2. O Senhor abriu os olhos daquele moço. E ele viu que aqueles montes ali, aquelas muralhas, aquela praça, estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta Eliseu e daquele assessor do profeta. Olha, meus queridos, como Deus, ele se interessa pelo ser humano. Como ele está pronto a amparar o ser humano nesta grande guerra que vivemos. Estamos vivendo uma grande batalha, meus queridos. Uma grande batalha, como diz o livro de Deuteronômio, no capítulo 20, verso 4. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, que não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco à peleja contra os vossos inimigos para vos salvardes. Perceba, meus queridos, estamos numa grande peleja. Estamos numa grande guerra. Estamos enfrentando um inimigo feroz, derrotado sim, mas que não desistiu de pelejar contra o Senhor. Não desistiu de pelejar contra os filhos do Deus Altíssimo. Sim, o inimigo Satanás, mesmo derrotado, ele continua lutando, ele continua querendo vencer, ele continua vencendo em muitas vidas. E o conselho de Deus é que não amoleçais o vosso coração, não tremais, não vos atemorizeis,
porque o Senhor é que está conosco nesta grande peleja. Ele é que vai adiante de nós. E Paulo, em Efésios 6, do verso 10 a 20, ele orou para que a visão dos crentes fosse aprimorados, ou aprimorada, e que os crentes em Cristo Jesus pudessem enxergar a realidade completa do grande conflito. Estamos vivendo num grande conflito. Precisamos de abrir os nossos olhos pela graça de Deus e entendermos que estamos vivendo esse grande conflito. Mas, neste grande conflito, precisamos de sentir esperança. Precisamos de sentir que o Senhor está conosco. Precisamos de entender que Deus vai adiante e Ele revela a sua força, o seu poder a mim e a você através da sua palavra. Ele revela que estamos vivendo num grande conflito. E Paulo, meus queridos, ele dá este grande grito de guerra. Ele diz: o Senhor está com vocês, não atemorizeis, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Meu amigo, precisamos de vestir toda a armadura de Deus. Quando Paulo fala isso, ele fala por quê? Por que ele está falando isso? Fortaleça no Senhor. Ele está falando isso porque estamos vivendo um grande conflito. E Jesus é o nosso combatente. Ele é o nosso general. Ele é que vai adiante. Paulo, escrevendo aos Éfesos ou aos Efésios, ele nos fala dessa batalha. Ele insta com os crentes a tomar posição, a tomar lado, a tomar dianteira, a serem fortalecidos, a tomarem a armadura para lutar. Lutar contra o quê, Daniel? Eu não estou vendo inimigo nenhum. Não está vendo? Precisamos de abrir os olhos como o servo de Eliseu. O mal está ao nosso lado, meu querido. O mal tem prevalecido em muitas vidas. Precisamos de tomar posição contra o mal. Precisamos de tomar posição contra o pecado. E Paulo, ele usa uma exortação abrangente, dizendo: sejam fortalecidos no Senhor. E ele chama a mim e a você, ô Daniel, ô meu companheiro, ô amigo, ô irmão, ô irmã, ô jovem, criança, vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para você poder resistir. Meu querido ouvinte desta manhã, se nós não estivermos vestidos com toda a armadura de Deus, nós não vamos resistir o mal. Nós não vamos vencer o mal. Esta mensagem está dizendo: tem um maligno, tem um cruel inimigo de Deus, tem um cruel inimigo das almas, um cruel inimigo da salvação. É alguém que lança ciladas, alguém que é astuto, alguém que persegue, que engana, que mente, é o pai da mentira. A Bíblia diz em João 8,44 que ele é assassino, é o pai da mentira. A batalha, meu amigo, não é contra ser humano, não é contra o pastor da sua igreja, não é contra o seu pai ou a sua mãe, não é contra o ancião da igreja, não é contra a liderança da igreja.
A batalha é contra as forças poderosas espirituais do mal. É contra as forças poderosas espirituais do mal. E Paulo então fez uma chamada, ele está chamando a mim e a você. Há quase 2000 anos atrás, Paulo chamou eu e você para lutar contra as forças poderosas espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, os crentes devem pegar toda a armadura de Deus para poder permanecer firme nessa batalha, vestindo o cinto, vestindo a couraça, calçando o sapato, tomando o escudo, usando o capacete e a espada. Percebeu, meu querido ouvinte? Percebeu, meu querido irmão? Se nós não nos revestirmos ou não nos tomarmos estes apetrechos para a batalha, o inimigo vai nos derrotar. Quantos de nossos queridos têm sido derrotados pelo inimigo? Quantas pessoas têm caído nesta batalha? Quantas pessoas têm fraquejado, têm desistido de batalhar contra o mal? Quantas pessoas, em vez de batalhar contra o mal, têm abraçado o mal, têm vivido o mal na sua vida, têm levado o mal para dentro de casa? Oh, meu querido, Paulo está convidando eu e você para estarmos armados para o combate. Fazer o que os soldados no antigo campo de batalha deviam fazer. Isto é, orar. Percebeu o primeiro texto que eu li lá de Deuteronômio? O Senhor vai adiante de vocês. Sejam fortalecidos. Orem. Busquem. Sabe, a igreja tem uma missão. E Paulo usou termos militares para falar desta missão da igreja. Ele não está chamando uma pessoa sozinha, isolada. Ele disse: vistam-se, revistam-se, usem. Percebam que esta palavra não é para apenas uma pessoa, é para um conjunto de pessoas, é para um grupo de pessoas. Ele está usando esses termos militares para a sua igreja. A igreja tem uma missão. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está chamando a sua igreja, o seu povo dos últimos dias. O sucesso do povo de Israel na batalha não dependia da superioridade de suas próprias armas, não dependia do seu enorme exército, não dependia do seu preparo físico. Sim, para eles superarem o inimigo, eles precisavam do poder de Deus. Muitas vezes o exército de Israel foi derrotado, muitas vezes porque esqueceram de Deus. A vitória de minha vida, a vitória de sua vida, meu querido ouvinte, não depende do seu conhecimento, não depende de sua teologia, não depende do seu status social, não depende da sua condição financeira ou física. A nossa vitória contra o mal está na dependência do poder de Deus, está na dependência da presença de Deus. Ou estejamos na presença de Deus, estejamos com Deus na nossa vida, ou fracassaremos, ou estaremos cegos como o servo de Eliseu,
antes de Deus abrir a sua visão. Se Deus não abrir a nossa visão, só vemos coisas negativas, só vemos a prevalência do inimigo Satanás. Mas quando Deus abre a nossa visão, nós vemos quantas bênçãos Deus tem derramado sobre os seus filhos. Nós veremos quantas bênçãos Deus tem usado para proteger os seus filhos, para ampará-los do inimigo. Não confie em você mesmo, meu querido ouvinte. Não confie na sua força. Não confie na sua formação teológica, no seu conhecimento. Não confie no seu poder financeiro. Não confie nas pessoas que estão ao seu redor. Confie no poder de Deus. Precisamos de estar ativos para o cumprimento da missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Lutar, lutar e lutar. Salvar vidas do mal, salvar vidas do pecado. Precisamos de estar atento às dimensões invisíveis que impactam a nossa vida, o nosso testemunho. Precisamos de estar ciente da provisão divina. Precisamos de estar sempre alerto para colaborarmos com as outras pessoas. Precisamos estar sempre alertos e entendermos a importância da unidade. Paulo nos chama à unidade. Deus nos chama à unidade. Jesus nos chamou à unidade. Quando formamos um exército unido, marchamos unido, revestido com toda a armadura de Deus, o inimigo cai por terra, o inimigo cai vencido. Paulo diz que nós não lutamos contra a carne, não lutamos contra o sangue, lutamos contra inimigos sobrenaturais. E a nossa única esperança para a vitória, meus queridos, é estarmos unidos ao Senhor Jesus Cristo. É a nossa única esperança. Você desistiu de Jesus? Você que está me ouvindo agora desistiu de Jesus? Você desistiu da Bíblia? Você desistiu da oração? Você desistiu de orar? O inimigo já venceu você? Você não tem mais uma visão aberta para ver o exército de Deus a te amparar? A sua visão está fechada como a visão do servo de Eliseu? Paulo ora por você. Jesus ora por você e diz: Pai, não tire-os do mundo, mas livre-os do mal. Jesus orou por você. Por que você desistiu, meu querido ouvinte? As coisas da vida estão sufocando o seu interesse. A corrida pelo dinheiro, pelas riquezas desta vida, pelas coisas desse mundo estão sufocando a sua visão, está tirando a sua visão do céu. Paulo está me chamando para uma batalha. E ele reúne temas, ele reúne ideias importantes. Ele apresenta no tom do grito de batalha que temos um comandante. Você não tem um comandante derrotado, não, meu querido. Você tem um comandante vencedor. Você tem um comandante que venceu o inimigo. Você tem um comandante que venceu o inimigo, derrotou.
um comandante que venceu a cruz, venceu na cruz, que derrotou o pecado, que derramou o seu sangue para nos dar a vitória, que derrotou a morte, ressurgiu, que foi assunto ao céu, foi entronizado, que é o nosso comandante por excelência. A força, meus queridos, está nesse comandante, grande comandante. A força está nele. Busca ele, meu querido ouvinte. Sejam fortalecidos nele. Paulo está se referindo a Cristo, que é a força da minha vida, da sua vida. É a força da igreja. É a força onipotente. Ele é o Senhor ressuscitado, é o capitão de sua guerra, meu querido. O que você tem que vencer? É o vício? É a pornografia? É a mentira? É a loucura pelas riquezas desse mundo? O que você tem que vencer? É você mesmo, o seu orgulho, a sua arrogância, a sua fraqueza espiritual? O que você tem que vencer? É o seu eu. Você só vai vencer se você for fortalecido no Senhor. Se você buscar o capitão de sua guerra agora. Se você vestir toda a armadura que ele dispõe. Você não tem que lutar contra o pecado, meu irmão. Você não tem que lutar contra a pornografia. Você não tem que usar a sua força para vencer a sua mentira. Você não tem que usar a sua força para vencer o seu vício. Você não tem que usar a sua força para vencer o seu eu. Use toda a sua força para ir ao Senhor e pronto. Se você usar toda a sua força para ir ao Senhor, Ele vai te aceitar, Ele vai te revestir com toda a armadura e pronto. Oh, meu querido, e esse poder não está apenas em Deus. Esse poder Ele compartilha com todos os seus filhos. Esse poder Deus compartilha com todos os que creem. Ele não tem esse poder apenas em si mesmo. Ele compartilha comigo e com você. A força para cada conflito presente, futuro, encontra-se na minha união com Cristo. Toda a força que você precisa, meu querido ouvinte, encontra na sua união com Cristo. Depende de você unir-se a Ele. Simples. Unirmos a Cristo. Temos pessoas que dizem ser crentes há muitos anos. Um há mais tempo, outros menos tempo. Mas não conhecem o Cristo. São crentes, mas não conhecem de perto o Cristo. Não tem uma união estrita com Ele. Ah, meu querido, Cristo é o provedor da força que você precisa. A divindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Ele nos capacita. Ele nos capacita para o combate. O Pai disponibiliza a sua armadura. O Espírito Santo é aquele ser atuante que age em mim e você, aquele que está conosco todos os dias, até a consumação do século. O apóstolo Paulo orou para que eu e você fôssemos fortalecidos. Jesus, na sua oração
sacerdotal já orou para que eu estivesse unido com ele. Eu em ti, ó Pai, eu em ti, tu em mim e eu neles. O Espírito Santo provê a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo quer atuar na minha e na sua vida, meu amado. A divindade não desiste de você. Você pode ter desistido de Deus, mas Ele não desistiu de você. Ele vai em busca de você, Ele vai continuar insistindo com você. Enquanto você tiver uma centelha de vida, o Espírito Santo vai insistir com você, vai querer revestir você de toda a armadura para você nunca mais desistir. Quantos queridos já desistiram? Por que você, meu querido, desistiu? Por que você abandonou a Deus? Por que você deixou de ir à igreja, deixou de orar, deixou de louvar a Deus, deixou de ter íntima comunhão com o Pai Celestial? Paulo desejava que os seus ouvintes entendessem que o Deus Trino está empenhado em equipá-los para a luta contra os poderes do maligno. Paulo, meus queridos, queria ver eu e você, queria ver os crentes equipados, bem equipados para lutar contra o inimigo. E quando os filhos de Deus estão equipados, o inimigo fica longe. O inimigo fica longe. O inimigo não se aproxima. Ele vai tentar. Ele vai insistir. Ele vai tentar encontrar brechas. Ele vai tentar encontrar um ponto fraco. Mas se você está todo revestido das armaduras de Deus, por onde o inimigo vai lhe atingir? Ah, meus queridos, quando Davi lutou contra aquele gigante estava todo bem armado, muito bem revestido, mas tinha um ponto aberto na sua armadura. Foi onde a mão de Deus guiou aquela pedra para derrubar o gigante. O inimigo também tem a sua armadura, mas ele tem um ponto fraco. Ele não pode ouvir um filho de Deus sincero, revestido com a armadura de Deus. Ele treme e teme quando um filho de Deus está revestido com a sua armadura. Revistam de toda a armadura. O inimigo não vai poder olhar e dizer: olha, ali tem uma brecha. E se tiver uma brecha, o Deus Todo-Poderoso está pronto a pôr a sua mão naquela brechinha, porque nós temos brechas na nossa vida, infelizmente. Temos muitas brechas. Mas quando nós vamos ao Senhor, Ele põe a sua mão e coloca a sua mão sobre as brechas na nossa vida, e o inimigo não pode nos atingir. Por isso precisamos estar revestidos com toda a armadura. O Deus Todo-Poderoso vai completar aquilo que falta em mim e você você não vai ser derrotado pelo inimigo. Abra os olhos. O inimigo está lutando contra você, meu querido. Ele quer destruir a sua vida de todas as formas. Ele quer destruir a sua família, os seus negócios, a sua carreira profissional. A visão do inimigo é destruir, destruir, destruir. Mas a visão de Deus é revestir você, é fortalecer, fortalecer e fortalecer.
A visão de Deus é fazer você crescer, crescer e crescer. É colocar você de pé. É você lutando com a sua espada desembainhada contra o inimigo. Ele não vai lhe derrotar. Quem você acata nesta manhã como seu general, como seu comandante, como seu capitão? Jesus ou inimigo de Jesus? Jesus está à sua disposição. Ele quer entrar no seu coração, na sua vida. Ele quer lutar com você e fazer você vitorioso. Você aceita Jesus lutar por você? Entrega a sua vida a Ele. Ore nesse momento comigo. Pai querido, abrace esse filho querido seu. Lute com ele, Pai. Ele está abrindo o seu coração, a sua vida, para que o Senhor haja na vida dele. Revista-nos, ó Pai, com toda a armadura do Senhor. Estamos vivendo dias maus e só o Senhor pode vencer por nós. Se há alguma brecha, ó Pai, em nós, coloque a tua mão. Não deixe o inimigo atingir os teus filhos queridos. Aqueles que fracassaram, restaura, ó Pai. Aqueles que desistiram, traga de volta. Aqueles que estão com a sua visão embaçada, fechada, abra a sua visão. Aqueles que estão, ó Pai, prejudicados nesse embate da vida, ó Pai, restaura essa vida. Fortaleça-nos no Senhor, ó Pai querido. Oramos em teu nome, porque só tu podes fazer isso por nós. Amém e amém. Meu querido, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.